Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. A safra da cana-de-açúcar já começou. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo. E os agricultores estão otimistas com a produção deste ano. Máquinas no campo, usinas trabalhando a todo vapor. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção nacional deve ser de 685 milhões de toneladas, queda de 3,8% em relação à safra anterior, provocada principalmente pelas altas temperaturas e as queimadas do ano passado no Sudeste. A região concentra quase 2/3 da produção do país. Já na região Centro-Oeste, a segunda maior produtora, o clima foi favorável e a produção deve ser recorde. Nessa última estação chuvosa, as chuvas foram mais bem distribuídas, né? Isso acaba refletindo num desenvolvimento maior da planta, né? E numa qualidade de matéria-prima melhor também. A produção brasileira de etanol em 2025 deve ser de mais de 34 bilhões de litros, já contando também com o produto feito a partir do milho. O volume é 4% menor que na safra anterior, que tinha sido a maior da história. Para fazer o etanol, a cana tem que ser moída. O caldo é extraído e vai para a fermentação. Apenas 8 horas depois, o etanol fica pronto. Começando mais cedo, né? Mais produto, né? Aí o preço, uma tendência de aumentando a oferta, o preço dá uma retraída um pouco aí durante a safra, né? Então acho que vai ser bom para todo mundo. De acordo com a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, atualmente compensa abastecer com etanol em 5 capitais brasileiras: Rio Branco, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Na capital de Goiás, o litro do combustível pode ser encontrado a R$ 3,89. Tomara que abaixa, né? E a gente gasta um pouco menos. A CNA e os produtores rurais de Sinop, em Mato Grosso, se reuniram para discutir estratégias para o escoamento das safras de grãos. Alguns dos problemas são a estocagem e a situação das estradas vicinais. Com expectativa de fechar o ciclo 24-25 com mais de 100 milhões de toneladas de grãos, produtores mato-grossenses se preparam para um período crítico da safra, o escoamento das cargas de soja. Com baixa disponibilidade de armazéns para estocar a produção, o que é produzido precisa ser embarcado e transportado o quanto antes, para não gerar perdas na produtividade ou avarias no produto. É nesse momento que mais um problema aparece. Com tantos caminhões precisando transportar toneladas de soja em tão pouco tempo, as estradas vicinais e até mesmo as rodovias do estado ficam sobrecarregadas. E surgem problemas como filas enormes, atoleiros, buracos e até mesmo a perda dos produtos. A Comissão de Logística e Infraestrutura da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, esteve em Sinop junto ao Sindicato Rural do município, realizando uma reunião para debater soluções para as estradas vicinais da região. O evento contou com a participação de autoridades, sindicalistas e produtores de Sinop e municípios próximos. O intuito é saber a qualidade das estradas, aonde fica localizadas essas estradas, qual é o custo para melhorar essas estradas, né? Esse estudo tem como objetivo dar ferramentas para a CNA para levar para o Ministério da Agricultura, que tem hoje uma portaria para viabilizar a melhoria dessas estradas vicinais. O presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson José Redivo, destacou a importância da reunião e o impacto que as condições das estradas têm sobre a produção e o escoamento da safra na região. Mato Grosso tem um déficit de armazenagem de mais de 50%, ou seja, nós temos armazém para colocar a metade da safra colhida. Então isso é um ponto muito crucial. Dito isso, o produtor tem que colher e tirar o produto da lavoura, independente das condições de clima, se está chovendo ou não está chovendo, o que dificulta e o que danifica muito mais a malha viária. E aí vem chuvarada. Você demora aí a estrada começa a fazer buraco por conta de muito tráfego.
Aí você chega no armazém, tem filas, aí o teu produto começa a perder qualidade, enfim, é uma série de coisas que acaba acarretando prejuízos para nós produtores rurais. Após a reunião, os dados serão apresentados ao governo federal para que possa idealizar e estruturar medidas para auxiliar os governos locais e sanar o problema. A previsão desse estudo é, no máximo, daqui 60 dias, finalizar esse estudo, e aí a gente vai ter todos esses dados e essas informações na mão. A falta de chuva na região norte do Rio de Janeiro deixou um prejuízo de até 30% para alguns produtores rurais. O cenário da produção do Joel está bem diferente dos anos anteriores. A seca de 2025 prejudicou a plantação de abacaxi e cana-de-açúcar. Com o impacto da estiagem, nós avaliamos que teríamos uma perca de torno de 50% na cana e no tamanho do fruto do abacaxi também, em torno de 50% no tamanho, que são vendidos por unidade. Mas com a chuva de verão, esse reflexo foi diminuído. Agora vai diminuir só o impacto, que era de 50%, de repente podemos calcular agora para 30%, em média mais ou menos. A seca causa sérios problemas para a agricultura. A disponibilidade reduzida de água afeta o desenvolvimento da lavoura. Segundo especialistas, agricultores precisam estar atentos, porque a baixa intensidade de chuva que aconteceu no final do ano passado pode acontecer mais uma vez e ser ainda mais constante. Para quem vive de produção agrícola, infelizmente, a seca ela é um problema que ela já vem afetando a produção agrícola há um tempo e ela tem uma tendência, ultimamente, pelo que a gente tem visto por estudos, a ser cada vez mais problemática. Para a especialista, é importante investir em técnicas em irrigação, já que depender somente da natureza, que passa por variações climáticas, talvez não seja suficiente para garantir uma boa produção. O que a gente vê hoje é que esse produtor tem que ficar cada vez mais independente do regime pluviométrico que a gente tem. Ele tem que conseguir controlar a quantidade de água que entra e sai da lavoura dele, por ele mesmo e não dependendo tanto de clima mais. A gente já não tem mais esse regime hídrico tão bem estruturado. O forte calor nos 3 primeiros meses do ano causou estragos para os produtores rurais no norte fluminense. Em alguns momentos, houve um período chuvoso, mas não foi suficiente para reverter a situação causada pela seca. O pé não tem estrutura mais para dar um bom fruto. Vai dar um fruto pequeno, de péssima qualidade, onde o valor que você venderia uma fruta grande, se tivesse com o tempo normal de chuva, por um valor, você vai vender bem abaixo, porque o pé não tem estrutura mais para suportar uma fruta grande. De acordo com a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, Asflucan, no ano passado, cerca de 200 produtores enfrentaram momentos críticos no norte fluminense por causa da estiagem, a exemplo da colheita, que mais sofreu impactos negativos. Esperamos que dê um acréscimo no valor, devido à demanda, tem encurtado o total de toneladas, a gente espera vender melhor a cana para assim compensar a perda. Com ou sem irrigação na lavoura, a produção rural necessita de água e quando ela vem da natureza, faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, para que a gente produza 1 quilo de vegetais, a gente depende aí de 320 litros de água. Para 1 quilo de frutas, a gente depende aí de 960 litros de água, segundo a FAO, né? Então, a água, de forma geral, ela é muito importante. Essa água de chuva, ela é muito importante, né? Agora um alerta, hein? O ataque de lagartas está ameaçando a produtividade das lavouras de milho em Mato Grosso. O desenvolvimento do milho, segundo a safra, tem sido desafiador para produtores de inúmeras regiões de Mato Grosso. Com o atraso na colheita da soja, apenas 15% da área cultivada com o milho foi semeada dentro da janela ideal, segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Agora, o ataque de lagartas ameaça a produtividade nas lavouras.
O ataque da chamada lagarta do cartucho pegou os agricultores de surpresa. Isso porque a variedade plantada prometia ter resistência ao inseto. Agora eles contabilizam os custos adicionais que terão para conter a praga e evitar perdas na produtividade. A gente começou a fazer as aplicações, os controles, a gente não sabia que ia chegar nesse ponto que está, né? O ataque de lagarta, eu acho que está para todo mundo hoje aí no milho, né? Mas a gente vinha fazendo até um controle aí lá no início, né? E aí a gente começamos a perceber que começou a fugir do controle, começou a sobrar lagarta. A lagarta causa danos nas folhas, diminuindo a capacidade de fotossíntese das plantas, o que ocasiona um déficit no desenvolvimento, redução na quantidade de espigas formadas e interfere na qualidade dos grãos. Variedades conhecidas no mercado e amplamente utilizadas para o controle da praga apresentaram falhas na proteção, o que resultou em uma necessidade de aplicações extras de defensivos, gerando custos que estavam fora do orçamento inicial da safra. E se você deixar também, isso aqui vai impactar muito lá na frente, né? Então, entre você não fazer nada e deixar o impacto lá na frente depois, vai ser muito grande. Então... Além disso, segundo o relato dos produtores, até mesmo o mercado tem encontrado dificuldades em atender tanta demanda por produtos que possam eliminar a praga. A preocupação é de que as variedades já não sejam mais efetivas contra a lagarta, já que novas tecnologias devem demorar mais alguns anos para serem lançadas. Novas tecnologias está prevista aí para 2028, 2030, né? Então até lá nós estamos longe ainda para um controle de lagarta, né? Então já um possível cenário para o próximo safra aí, né? Vão ter que se preparar muito com lagarta também aí, né? E os riscos se agravam com a irregularidade das chuvas, já que alguns municípios de Mato Grosso já registraram cerca de 22 dias sem chuvas. Em Confresa, no norte do estado, as lavouras ficaram 27 dias sem precipitação. Em Sinop, as chuvas têm sido mais regulares, porém o que preocupa é a chegada da seca, que pode se antecipar nesse ano e prejudicar o desenvolvimento do milho em um período crítico, especialmente para quem teve um plantio tardio. A gente estamos assim ainda preocupado com o clima aí, que pode ter um corte de chuva meio cedo ainda agora, né? Já se fala aí final do mês, aí talvez essa chuva tá se passando já, né, a época, né? E se acontecer isso, tem muito milho novo ainda plantado, né? Ainda que vai precisar de bastante chuva para frente, né? Então a gente espera que não, que essa chuva prolonga aí para frente, né? E para minimizar um pouquinho dessa perda da lagarta aí também, né? Porque se a gente tiver essa perda agora, aí vai ser o impacto muito grande no mercado. Agora, olha esse dado. A pirataria de sementes de soja gera um prejuízo de 10 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, mas um desafio é o controle de sementes piratas na cultura. Um estudo da CropLife Brasil, uma associação que reúne empresas, especialistas e instituições que atuam na pesquisa e desenvolvimento de defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologia e germoplasma de mudas e sementes, aponta que sementes piratas ocupam 11% da área plantada no Brasil, o equivalente ao plantio da cultura em Mato Grosso do Sul, na safra 2023-24. Esse dado representa perdas de 10 bilhões de reais por ano no país. O Rio Grande do Sul é onde se concentra a maior quantidade, quase o triplo da média nacional, com 28% da soja ilegal, seguido de Minas Gerais, com 23%, e São Paulo, Pará e Piauí, com 20% da área plantada. O uso de sementes piratas impacta não só na produtividade e qualidade do grão, mas também nos padrões sanitários e na economia do país. O estudo indica que deixam de ser criados por ano cerca de 1.500 empregos diretos. Cerca de 1 bilhão de reais pode deixar de ser arrecadado em impostos nos próximos 10 anos com a pirataria de sementes. O combate, por sua vez, pode contribuir para o aumento de investimentos em variedades de sementes em 900 milhões de reais na próxima década. E ainda, a projeção do aumento de receita com o fim da pirataria de sementes de soja prevê 2,5 bilhões de reais para os agricultores.
4 bilhões de reais ao setor de produção de sementes. 1,2 bilhão de reais para a agroindústria de farelo e óleo de soja. E 1,5 bilhão nas exportações do agro. Esse é um problema bastante sério, que tudo isso também possa nos levar a um aprimoramento do marco regulatório, ou seja, da legislação que trata da proteção de cultivares e, com isso, gerar uma maior garantia aos investimentos, com benefícios à agricultura e benefícios ao próprio país. O aumento do preço do cacau teve impacto no presente de Páscoa. No Pará, os produtores buscaram alternativas para tentar baratear o processo. A Fernanda produz o próprio cacau para fazer o chocolate artesanal. É assim que ela vai conseguir manter os preços na Páscoa. A Páscoa é o nosso Natal, na verdade, né? Das fábricas de chocolate todas. Tudo aumentou, o cacau está nas alturas. Nós não estamos ainda sentindo muito esse valor do cacau porque nós produzimos e hoje o que produzimos nós conseguimos absorver para dentro da nossa fábrica, que é a nossa produção de chocolate. A fruta ficou mais cara a partir do segundo semestre do ano passado, após a quebra de safra dos grandes produtores africanos, em especial Gana e Costa do Marfim. Neste ano, os produtores brasileiros estão otimistas. A safra deve ser melhor que a de 2024. Atualmente, o país é o sexto maior produtor de cacau do mundo, com mais de 300 mil toneladas por ano. O que nós produzimos ou nós usamos para fazer os nossos chocolates em algumas fábricas. Hoje em dia a gente não se preocupa com o mercado fora do Brasil, porque os preços que são ofertados no Brasil são muito mais atrativos do que o mercado internacional. A alta no preço do cacau no mundo nos últimos anos impacta no custo da produção e, consequentemente, na Páscoa. Pensando nisso, esse produtor paraense criou um doce feito 100% de cupuaçu. Ele acredita que pode ser uma boa alternativa ao chocolate. E esse projeto ficou engavetado muito tempo porque ele era bem mais caro que o chocolate. E aí veio a crise do cacau e ele foi desengavetado e agora se torna também um produto de alto padrão que está disponível com preço até mais acessível que o cacau e o chocolate. Agricultores de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, investem no cultivo de hortaliças e as pimentas não ficam de fora. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos. Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. Na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para a Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A pimenta biquinho, aqui cultivada nessa propriedade, é uma grande alternativa para o agricultor e é muito rentável. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano ou não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta. Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. A gente observa a ocorrência de algumas viroses e também fungo no cultivo, mas ela pode ser facilmente controlada com a variedade correta e também com o manejo cultural dessa plantação. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta de cheiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí.
A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. Agora a gente fala de alimentos básicos da mesa do brasileiro, né? Em março, os preços do café e do arroz recuaram. Depois de meses seguidos de alta e valores recordes, os preços do café enfraqueceram em março. De acordo com levantamentos do CPEA, a média mensal do indicador CPEA-Exalc do Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, caiu 3,16%, fechando a R$ 2.547,71 a saca, cerca de R$ 80 a menos por saca em comparação a fevereiro. Já o Robusta tipo 6, peneira 13 acima, retirar no Espírito Santo, caiu cerca de 2,3%, com média a R$ 2.003,02 a saca de 60 quilos. Um recuo de R$ 47,07 a saca. A chuva, que voltou a cair nas regiões produtoras, e o clima mais ameno interromperam o movimento de alta do grão. Já o indicador CPEA-IRGA Rio Grande do Sul do arroz em casca acumulou forte baixa de 14%, encerrando o mês a R$ 77,30 a saca de 50 quilos. Esses são os menores patamares registrados desde outubro de 2022. A pressão vem da expectativa de maior oferta e do ritmo mais acelerado da colheita nesta temporada. De acordo com pesquisadores do CPEA, os vendedores seguem retraídos na expectativa de que os atuais patamares favoreçam a exportação, visando enxugar excedentes e dar sustentação aos valores internos. As exportações de carne de frango cresceram no mês de março. Em volume, a alta foi de quase 14%. Cerca de 476 mil toneladas de carne de frango, incluindo todos os produtos entre in natura e processados, foram exportadas pelo Brasil no mês passado. Esse número é 13,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Em relação à receita, o desempenho também foi positivo, 18,5% a mais na mesma comparação com março do ano passado. No terceiro mês deste ano, foram alcançados 889 milhões e 900 mil dólares, ante os 751 milhões e 300 mil de 2024. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, com base em números da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Em receita, no acumulado do ano, o crescimento é ainda mais expressivo, com 2 bilhões 587 milhões de dólares obtidos no período, uma alta de 20,8%. Ao crescer nas exportações, nós também crescemos no mercado interno. O Brasil produz para os brasileiros e faz uma produção específica para fora, que aliás financia a comida da mesa dos brasileiros. A gente vende lá fora com preços maiores do que vendemos dentro do Brasil, por umas regras de comércio internacional, e essas vendas que acabam sendo além daquilo que o brasileiro consome, elas acabam subsidiando essa produção nacional, já que diminui o custo fixo por unidade produzida para o brasileiro. Entre os principais destinos, a China manteve a liderança, com mais de 46 mil toneladas embarcadas, quase 20% a mais do que em março do ano passado. Na sequência, tem a Arábia Saudita, com 40,5 mil toneladas, uma alta de 15,7%. Essas compras mostraram a confiança que o mundo tem no Brasil, mas também mostraram um padrão de confirmação do Brasil como alternativa a grandes episódios de influenza aviária que está sofrendo no mundo. O Paraná segue como o maior exportador nacional, com 192.300 toneladas embarcadas em março, uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Começou em Minas Gerais a segunda etapa do projeto Queijo Minas Legal. Confira! Um trabalho de cuidado que é feito em queijarias de mais de 160 municípios de diversas regiões do estado. Um deles é Patrocínio, no Alto Paranaíba. Numa
das fazendas produtoras de queijo foram recolhidas amostras de água e do produto, que serão testadas em laboratório para verificar a qualidade do alimento. O serviço não tem custo para o produtor. O material coletado é enviado ao laboratório em no máximo 24 horas. Tudo é rigorosamente executado com o apoio de técnicos agropecuários da Emater. O gargalo de todas essas análises na verdade, é a análise de água, né? Que para a análise de cloro residual, ela tem que chegar em até 24 horas no laboratório. Onde vai ser possível que essa análise chegue, né, no laboratório dentro de 24 horas, essa análise vai ser feita no próprio laboratório. Onde não for possível, o laboratório vai fazer essa análise de cloro residual em loco. A coleta e a análise fazem parte da segunda etapa do projeto Queijo Minas Legal, lançado em 2022, para profissionalizar o processo. A iniciativa é uma parceria entre Governo de Minas, a Emater e o Ministério Público Estadual, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor. O investimento é de R$ 2.800.000. Até hoje, 88 queijarias em todo o estado já alcançaram a habilitação sanitária. É importante que essa análise seja feita não apenas para o consumidor final, mas também para o proprietário lá do local onde é feita a manipulação desses alimentos. Por quê? A gente detectando possíveis falhas no processo, fica muito mais fácil para esse dono dessa fábrica, né, de queijo identificar o problema e sanar esse problema e as próximas amostras, né, não ter mais esse tipo de contaminação. Essa análise vai subsidiar com resultados a assistência técnica que a Emater presta a esse produtor. Então, podendo qualificar a produção, né, caso observe a contaminação de algum agente, enfim. Como também essas análises podem ser utilizadas pelo produtor para dar entrada na habilitação sanitária, que é o selo de inspeção obrigatório a todos os produtores de produtos de origem animal. O queijo Minas é reconhecido como patrimônio material. E ele tem um valor não só por esse reconhecimento, mas para cada mineiro. Ele representa a identidade do povo mineiro. E o PROCON, pelo Ministério Público de Minas Gerais, apoiando esse projeto do Queijo Minas Legal, ele tem essa preocupação, mas também garantir que, pelo PROCON, que esse produto com qualidade chegue à mesa dos consumidores. Para o produtor beneficiado com o projeto, o apoio já proporciona melhorar a produtividade. Se Deus quiser, a gente vai evoluir mais e mais e mais, chegando aí, tentar chegar a uns 50 queijos dia. Tá bom, não precisa ser muito. A AgriShow vai ser realizada em Ribeirão Preto, no interior paulista, de 28 de abril a 2 de maio. Para essa edição, a intenção de negócios chega a 15 bilhões de reais. Para a edição desse ano, os organizadores estimam um aumento de 10% no faturamento. A projeção é de 15 bilhões de reais em intenção de negócios envolvendo máquinas agrícolas. Aviões e veículos não entram nessa conta. Em 2024, foram 13 bilhões e 600 milhões de reais. A previsão otimista está relacionada ao clima favorável e à maior produtividade. A Câmara Setorial da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, também prevê elevação de pouco mais de 8,2% na comercialização de máquinas agrícolas este ano. Isso deve compensar a baixa disponibilidade de crédito com a indefinição do Plano Safra e a elevação da taxa de juros. A abertura da feira será realizada no domingo, dia 27, apenas para convidados e autoridades. Os ingressos já estão à venda e, assim como no ano passado, o visitante já escolhe o dia que visitará o evento no ato da compra. A AgriShow este ano será entre os dias 28 de abril e 2 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Até parece vinho espumante, mas é uma bebida feita com maracujá caatinga e é resultado de uma pesquisa da Embrapa em parceria com a Universidade Federal da Paraíba.
O maracujá da Caatinga é resistente à seca e tolerante a doenças. Sua polpa tem sabor exótico e alto valor nutricional. A comercialização, por enquanto, é restrita a produtos processados, como geleias, compotas, licores e cervejas artesanais. Agora, um estudo da Embrapa, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, aponta que ele tem potencial para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia regional. Isso porque a fruta silvestre da Caatinga pode se tornar base para um fermentado gaseificado, semelhante a um vinho espumante. Agora, os próximos passos incluem testes para escalonamento da produção industrial e a viabilização da inserção do fermentado de maracujá da Caatinga gaseificado no mercado. Agora a gente fala da Universidade Federal de Uberlândia, que estuda e incentiva um sistema sustentável de confinamento de gado. Quem vive melhor, trabalha melhor. A máxima também se aplica aos animais. Aqui a comodidade se torna sinônimo de qualidade. Algumas vacas preferem ficar sentadas, outras escolhem uma posição ainda mais confortável. Diferente, né? Esse é o Compost Barn, uma técnica que foi desenvolvida para proporcionar conforto aos animais, incentivando que as vacas fiquem assim, deitadas. O trabalho surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e chegou ao sul do Brasil em 2012. A Universidade Federal de Uberlândia foi uma das pioneiras em Minas Gerais a adotar o sistema e desde 2023 utiliza esse método para ensinar e qualificar os estudantes. O sistema mais utilizado anteriormente no mundo era o de freestyle, um confinamento individual. Mas ele trazia diversos problemas nas pernas e nos cascos das vacas. Com o Compost Barn, as vacas passam a ter muito mais liberdade e conforto. Isso traz várias vantagens aí para o sistema de produção, como o aumento do teor de sólidos, principalmente de gordura, desse leite, aumento de produção, já que esses animais conseguem se expressar melhor, né, a sua característica genética, né? Então tudo isso traz vantagens como um todo dentro do sistema. No galpão, elas são divididas em 2 lotes. De um lado ficam as mais novas, do outro as mais velhas. A separação se dá pelo tamanho e necessidade de cada uma. No dia a dia, segue um cronograma rigoroso com divisão entre 3 atividades: 8 horas de alimentação, 8 horas de ruminação e 8 horas de descanso. Tudo isso com uma dieta específica. Aqui está misturada a silagem, o feno, o concentrado proteico, né, os minerais, as vitaminas, né? E depois é distribuído na linha de coxo para esses animais, né? Isso tanto no período da manhã quanto no período da tarde. O ambiente é equipado com ventiladores que melhoram a circulação de ar, resultando num espaço mais fresco. Estas máquinas ajudam a reduzir o calor excessivo, principalmente em climas quentes, e a controlar a umidade da cama, além de minimizar os odores. O Compost Barn também é um aliado da tecnologia. As vacas utilizam coleiras inteligentes que monitoram os animais, fornecendo dados importantes sobre a saúde e o comportamento dos animais. Os dados são computados e disponíveis em um software, onde a gente vai ter acesso à ruminação, ao consumo, ao tempo de ócio, inclusive também questões reprodutivas. Então, esse software consegue computar todas essas informações através dessa coleira e nos disponibilizar de uma forma remota e computacional através de um aplicativo. O Compost Barn da UFO, além de ser referência como modelo na pecuária, também se destaca no ensino oferecido pela universidade. O sistema está localizado dentro da Fazenda Experimental no Campus Glória, um espaço utilizado por centenas de alunos. As fazendas da UFO, elas foram criadas, elas foram pensadas justamente para atender uma demanda, principalmente dos cursos de medicina veterinária, zootecnia, agronomia, das ciências agrárias em geral. Mas o principal é para atender essa demanda, que é pesquisa, ensino e extensão. O objetivo primordial da UFO é atender esse tripé. E as fazendas, elas têm essa função de proporcionar aos alunos ferramentas para que eles possam desempenhar aqui tanto as suas pesquisas, tanto para aprender também, e também fazer uma extensão à sociedade, para a gente conseguir devolver à sociedade o que é investido aqui. Agricultores estão reservando parte das fazendas para uma nova produção. A aposta é a geração de energia solar.
O agronegócio está apostando na energia solar como alternativa sustentável e econômica, e essa fonte renovável de energia vem transformando a produtividade no campo. Em Caldas Novas, no sul de Goiás, este produtor de soja enxerga vantagens no investimento feito na propriedade rural. É uma área que você tem um custo-benefício bastante considerável. Você tem um retorno aí, você tem uma vida útil de 25 a 30 anos do investimento e você consegue atingir o ponto de equilíbrio com 5 anos. Depois de 5 anos é só lucro. A instalação de placas solares também surge dentro de uma propriedade rural como a segunda alternativa de renda. Aqui, por exemplo, nessa fazenda de Caldas Novas, o produtor que já produz grande quantidade de laranjas conseguiu fazer a instalação por meio de consórcio de placas solares ao lado de uma produção, uma área de mais ou menos 17 hectares. Esse é um empreendimento composto de 14.440 placas solares, gerando uma potência de 1.000 kVA. Desde 2012, os investimentos no setor somam mais de 15 bilhões de reais e Goiás se destaca como um dos estados com maior potencial para geração, graças à alta incidência de radiação e vastas áreas disponíveis. O estado já ultrapassou a marca de 1,1 gigawatt de capacidade instalada e está entre os 10 maiores do país na produção de energia limpa. No sistema de cooperativa, a gente poder explorar isso comercialmente, vendendo tanto para o setor privado como para a área pública, que esse é um dos objetivos da nossa cooperativa. Então, a gente explora hoje aqui nessa fazenda um sistema consorciado da área de produção de fruta, na área do agro quase que completo, de criação de pequenos animais, bem como a fazenda de energia fotovoltaica, com a geração bastante considerável. Além dos benefícios econômicos, a energia solar no agronegócio também contribui para a sustentabilidade, reduzindo a emissão de gases poluentes e o impacto ambiental. Nós temos soluções que vão desde o mercado livre de energia elétrica, que pode ser acessado por todo consumidor de alta tensão. Então, produtores rurais que têm pivô, produtores rurais que têm secadores, armazéns, esmagadoras, descaroçadoras, estão em vários segmentos do agronegócio, podem acessar o mercado livre de energia elétrica, comprar uma energia renovável, escolher a fonte, pode ser energia solar, eólica, hídrica, e reduzir o seu custo com energia elétrica de forma substancial. A expectativa é que o setor cresça em 2025, garantindo mais autonomia energética e competitividade ao agronegócio brasileiro. O principal objetivo é aumentar a produtividade, reduzindo custos de produção. Todos esses são possíveis de migração para o mercado livre, desde que você seja um consumidor de alta tensão. O cuidado com as matas e o plantio de mudas nativas no Cerrado para proteger as nascentes dos rios. Só em Uberlândia, cerca de 7.500 hectares foram protegidos com o programa Buriti. Conheça agora. Pitangas, jacarandás, genipapos, jatobá, paineira. As raízes dessas árvores ajudam na absorção das águas da chuva, que por sua vez a retém nos aquíferos e assim liberadas lentamente para abastecer cursos d'água, aumentando o volume e impedindo que os rios sequem. E são milhares de árvores espalhadas em quase 300 locais de nascentes ou cursos já existentes. É o programa Buriti, que envolve produtores rurais e funcionários da prefeitura, que cercam áreas e monitoram a qualidade da água. Nós temos 550 mil mudas plantadas nesse período que o programa está funcionando e mais de 600 mil metros de cercas, fazendo o cercamento, a proteção para que os animais não venham nessas áreas, não degradem as áreas, fazendo com que as nascentes sumam. A gente faz o cercamento protegendo dos animais para que a gente conserve as nascentes. Essa matinha de espécies nativas do Cerrado chamou a atenção do presidente da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e professor de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Silvio Andreozzi. Nesse local a gente observa que a vegetação aqui está preservada, ela tem porte, ela tem diversidade e aquela região, aquela área que foi recuperada agora, que está sendo recuperada pela ação do projeto Buritis,
ela apresenta algumas espécies que nós conseguimos identificar aqui na região. Então tem uma similaridade com esse processo. Todo esse esforço que tanto os proprietários fazem ou devem fazer, quanto projetos como esse que o DEMAI desenvolve, eles são fundamentais para a gente reestabelecer um certo equilíbrio que foi rompido, por exemplo, quando você desmata até a margem do rio, né? Então, esse processo ele é muito importante. As APPs, as áreas de proteção permanente, elas existem para garantir a saúde do curso d'água. Mas há perigos que rondam essas pequenas árvores. São essas gramíneas, principalmente as exóticas, né, que elas têm um porte muito elevado e nos primeiros anos do processo de revegetação elas podem chegar a sufocar as novas mudas, impedindo o seu desenvolvimento. O outro adversário são as formigas, né, e precisa fazer um certo controle quando identificado a sua presença na área. E o terceiro e talvez o mais devastador é o fogo. Aquela espuminha ali é o córrego Tenda. 10 quilômetros aqui, ele joga suas águas no rio Araguari. A preservação dessas áreas, elas têm reflexo na disponibilidade de água no local. Né? Isso associado a várias outras atitudes, mas sem esta atitude, nós não teríamos um equilíbrio dinâmico aqui que é necessário para a gente ter um desenvolvimento sustentável na região. A água é vida, é óbvio, mas necessário, sempre está falando isso, né? E nós precisamos dessa saúde ambiental para mantermos a nossa saúde, inclusive. Então, essa é uma das atividades, das várias, das muitas, que são necessárias para a gente reequilibrar alguns ambientes que infelizmente estão desequilibrados. Uma parceria entre a Petrobras e o BNDES pretende criar um mercado de 450 milhões de reais com crédito de carbono. A iniciativa tem o foco na Amazônia. Foi assinado essa semana o protocolo de intenção do Profloresta Mais. A iniciativa envolve a compra de créditos de carbono pela Petrobras no valor inicial de 450 milhões de reais. Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, terá o papel de conceder empréstimos para projetos que se dediquem ao restauro de áreas amazônicas. O empréstimo com recursos do Fundo Clima terá taxa de juros de 1% ao ano. Hoje, a taxa básica de juros do país, a Selic, está em 14,5% ao ano. O valor desembolsado inicialmente pela Petrobras será destinado a projetos de restauração de no mínimo 3 mil hectares. A ideia é a contratação de 5 milhões de créditos de carbono. Isso representa cerca de 25 milhões de árvores plantadas. Na estimativa da empresa, os projetos representarão a geração de 1.700 empregos. Em 25 anos, a iniciativa pode chegar a 50 mil hectares, com investimento de R$1,5 bilhão de reais, capturando cerca de 15 milhões de toneladas de carbono, o equivalente ao emitido por quase 9 milhões de carros movidos a gasolina por ano. O dióxido de carbono, CO2, também chamado de gás carbônico, é um dos principais causadores do efeito estufa e contribui para aquecer a temperatura do planeta. O mercado de carbono consiste na compra e venda de créditos para compensar passivos de poluição. Um projeto ambiental que refloresta áreas desmatadas ou preserva a natureza, por exemplo, contribui para que o CO2 não chegue à atmosfera. É o chamado sequestro de carbono. Esse sequestro de carbono se transforma em crédito que pode ser negociado. Na outra ponta do mercado, empresas que mantêm atividade econômica que contribuem para a emissão de CO2 podem comprar os créditos, realizando assim uma compensação ambiental. Você aí, já ouviu falar do emu australiano? Ele faz parte da criação de aves ornamentais que vieram de várias partes do mundo e que se adaptaram muito bem ao clima de Minas Gerais. Este é o Recanto Encantado, a chácara do Diego, e ela é tomada por essas aves ornamentais. Eu sou natural da cidade de Araxá, aqui em Minas, e os meus pais sempre tiveram fazenda. E um sonho que eu sempre me acompanhou foi a ideia de ter um sítio
né, uma chácara, para eu poder ter todas essas aves, esses animais que eu gosto bastante. Ao todo são mais de 250 aves, além de mamíferos que nós temos aqui, a ovelha, o mini-cabra, né, tem alguns quelônios, peixes e assim por diante. A origem de cada uma dessas aves é bem diferente, mas o Diego sabia onde encontrá-las e, mais importante, como adquiri-las. Existe uma lista pelo IBAMA de quais animais que tem que ter autorização do IBAMA. Alguns animais não é necessário ter autorização, alguns têm que ter somente nota fiscal de compra. Então é importante, até para não alimentar um comércio ilegal, a pessoa sempre se certificar antes de adquirir qualquer animal da necessidade ou não de autorização do IBAMA. Nesse lago tem carpas, tem peixe e tem tartarugas. Mas eu tô vendo uma espécie ali que é o que chamou mais atenção. Quem que é aquela bonita ali? Aquelas aves são as tadornas ferrugíneas. A tadorna ferrugínea, ela é uma ave aquática, né? Ela é originária da África do Norte. E uma curiosidade sobre a tadorna ferrugínea, Lucas, é que elas são monogâmicas, né? O macho ele escolhe uma fêmea e durante a vida ele acompanha toda a parte reprodutiva. A fêmea ela é única durante toda a vida sexual desse macho. O cisne negro ele é originário da região da Inglaterra. E o cisne negro, apesar dele ser negro, ele nasce, uma curiosidade, os filhotes são brancacentos acinzentados, né? Então, ao longo do desenvolvimento, ele vai adquirindo essa tonalidade da plumagem negra. Mas quem mais rouba a cena é o emu australiano, uma ave do grupo das ratitas, que são as aves gigantes. Esse aqui, por exemplo, o Igor, pode chegar até a 1,90 m. Mas apesar do tamanho enorme, esse bicho é uma dama. Ele é super carismático, carinhoso e adora um carinho. Olha aqui, até abaixa. O emu adulto ele pesa em média de 50 a 60 quilos, o macho, uma fêmea na faixa de 50 quilos. É uma ave bem grande, bem pesada e que é muito dócil. Depois de ver uma ave deste tamanho, impossível não surgir a dúvida. Como será que é a alimentação delas? Cada ave tem uma ração com balanceamento adequado para cada espécie, para cada raça, né? Nós totalizamos um gasto aproximadamente mensal em torno de mais ou menos 200 quilos de ração por mês, né? O que acaba contabilizando um custo aproximadamente R$ 2.000 somente de ração por mês. Aqui nós temos exemplares do pavão branco, o pavão azul e o pavão arlequim, que é a mistura do cruzamento do pavão branco com o azul. Um fato interessante também é que no mundo dos pavões, né, o macho é quem tem aquela coloração que a gente conhece, que chama bastante atenção. Sim. E a fêmea, ela é um pouco mais neutra ali, ela não tem muita cor, né? Sim, a fêmea ela tem uma cor mais camuflada, porque como é a fêmea que faz a incubação dos ovos, não é interessante que ela seja colorida, porque isso pode atrair predadores, identificar ela no ninho, né, no meio do capim, e o predador encontrar ela e acabar se alimentando, né, comendo a fêmea. E aí o macho tem essas cores justamente para atrair a fêmea no acasalamento. O macho ele tem esse leque e inclusive durante o período de reprodução é o período de crescimento máximo da pena das caudas, né? E aí o período de reprodução deles inicia em setembro, outubro e vai até final de dezembro e início de janeiro. Aqui a gente tem exemplares da galinha sedosa. Apesar dela ser muito chamada de sedosa da China, é uma ave que ela é originária do Japão. Ela é uma galinha que tem que ter alguns cuidados especiais, porque a pena dela ela não é tão impermeabilizada como uma outra galinha comum, né? Então a galinha comum, quando chove, ela tem uma gordura sobre a pena, sobre a plumagem, que impede que a água infiltre e a galinha fique molhada. A galinha sedosa ela tem que ficar mais em recinto fechado, porque ela não tem essa capacidade de proteção. Estes animais podem até ser de regiões diferentes do país e do mundo, mas quando se juntam, criam um ecossistema interessante, bem único. É um lugar que o Diego, como veterinário e como um bom apaixonado pela fauna, gosta de chamar de lar. Você vai conhecer agora a Lola, uma vaca que tem certeza absoluta de que é um cachorro. Olha só. Na Colômbia, essa vaca simpática está roubando a cena. Ou melhor, o coração dos internautas.
A Lola vive cercada de amigos de 4 patas, mas não pense que ela fica só no pasto, não. Lola se comporta como se fosse um cachorro. Ela lambe, abana o rabinho, pega graveto e até brinca com outros cães, como se fosse uma verdadeira doguinha. O tutor até brinca que não sabe se Lola está ficando cada vez mais canina ou se os cães é que estão virando bovinos. O fato é que ela é só mais uma integrante da matilha. Crianças e adolescentes se divertem numa pequena cidade em Mato Grosso do Sul com a montaria em bois. Parece brincadeira, mas essa atividade está transformando a vida de muita gente. Um boi de quase meia tonelada, que se derrete com o carinho de uma jovem peoa. Maria Vitória é apaixonada pelo fumaça. Não é fácil assim achar um boi manso, né? Aí eu andei nele pela primeira vez e depois nunca mais troquei de boi. Estamos no município de Camapuã, região rodeada de morros. É aqui no interior de Mato Grosso do Sul que crianças e adolescentes se divertem de um jeito diferente: a montaria em bois. Uma brincadeira que começou no quintal de um ex-peão de rodeio, conhecido como Chocolate. Você tem que ser pulso firme com essas crianças, não pode deixar eles de rédea bamba. Você sempre tá chamando a atenção, explicando, porque é mexendo com o animal, né? A brincadeira que começou com crianças do bairro se transformou num projeto. É o Boi de Sela, mantido exclusivamente pelo Chocolate. Ítalo chegou hoje. Vai montar um novilho pela primeira vez. Chocolate dá as instruções. Passa a mão lá nas costas dele. Para essa dupla funcionar, é preciso primeiro que menino e boi se conectem. É o reconhecimento entre peão e animal. Afago necessário para o boi entender que está tudo bem. E carinho é uma coisa que o menino sabe fazer. Agora o momento mais importante. O professor ajuda Ítalo a montar. Num instante, ele já está em cima do boi, assume as rédeas e faz o primeiro passeio no piquete. Quando eu cheguei aqui, eu já fiquei um pouco nervoso. Aí quando eu já comecei a ficar com uma expressão mais boa, por causa eu vi ele, já montei nele, já passei carinho nele. Aí já teve uma expressão mais boa. A montaria deixou o padrinho de Ítalo orgulhoso. Nossa, é uma alegria, né? Uma alegria ver ele assim, nessa entusiasmo. Hoje não foi nem na aula, hoje para vir montar nesses bois aqui. Enquanto o novato passeia, o já experiente Nicolas prepara sozinho o boi que vai montar. Ele é um dos meninos mais dedicados do projeto. Ele não andava com a gente, ele ficava só em casa. E a mãe dele um dia pediu para mim se ele podia andar de boi. Eu falei, não, pode mandar ele lá. E mandou, e ele veio, e agora tá aí com nós aí. É o capataz. É o capataz da turma agora, o Nico. A mãe de Nicolas não imaginava como a convivência com os bois transformaria a vida do filho. Mudou muito, nossa, o meu filho é TDAH, TOD, tem um leve grau de autismo, então assim, melhorou, não tem nem o que falar. Aqui nós estamos andando, se divertindo lá na nossa casa, não faz quase nada. Mas a gente mais televisão que nós não saímos pra rua. Isso aqui foi um esporte muito bom pra mim. Eu agora tô saindo pra rua, minha mãe tá confiando em mim, deixando eu sair pra rua. A Maria Vitória, que mostramos no início dessa reportagem, é uma das peoas mais antigas. Está na turma de montaria há 3 anos e garante que a vida ficou bem mais divertida. Antes nós não tinha nada para fazer durante a tarde. Aí nós começamos a andar e todo dia, basicamente, nós íamos mexer com o animal. Antes não, nós só ficava em casa ou mexendo no celular ou outras coisas.
O projeto Boi de Sela tem cerca de 20 alunos matriculados e tem fila de espera, porque o número de animais para montaria ainda é limitado. A meninada já está preparada bem ali atrás para fazer o desfile. Algo muito tradicional aqui na cidade de Camapuã. Mas o Chocolate está me dizendo que para eu poder acompanhar, eu tenho que montar num desses? Tem que montar. Mas não é fácil? É fácil. Aham. É diferente do cavalo, né? O cavalo eu já montei em cavalo, mas em boi é a primeira vez. O cavalo você tem o estribo para você montar, né? No arreio. Aqui é no pelo. E o pelo ele é mais... o couro dele é solto. Será que vai dar bom? Vai. É? Vai. E aí eu vou subir aqui já? Eu vou mandar ele deitar para você montar. Ah, ele vai deitar? Vai deitar. Ah, então vai ficar fácil, então. É fácil. Então pode mandar ele baixar que eu vou subir, então. Deu certo? Deu certo. Que nota você dá? Não mente. 6? É um 6. Tá bom. Pra iniciante tá bom. Tá bom. Aí vai pra cá? Agora vamos. Tchau. Até mais. Valeu. Em cima do boi dá pra entender por que as crianças gostam tanto dessa aventura. Sensação bacana, mas que é melhor deixar só pra meninada mesmo. A turma se reúne agora para um passeio especial. Em fila indiana, o projeto Boi de Sela vai pra rua. A boiada avança pela principal avenida da cidade. Atrai gente de olhar curioso e que registra tudo com o celular. A polícia militar garante a segurança no trânsito. Logo, o asfalto começa a ficar molhado com a chuva fina de verão. Mas nem isso desanima a turma. Trabalho voluntário que se mantém graças à boa vontade de um peão de grande coração. Ver a alegria dessas crianças. É uma coisa assim que... Não tem explicação. É muito bom você fazer a alegria dessas crianças. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!